Tem gente que perde o emprego numa terça e na sexta já assinou um contrato melhor. Tem gente que erra o caminho, entra numa rua qualquer e encontra ali a oportunidade que vinha procurando há anos. E tem gente que planeja tudo, faz tudo certo. E mesmo assim parece que a vida sempre escolhe o pior momento para dar um tapa na cara dela. Por que isso acontece? Será que sorte é real? Ou será que tem alguma coisa acontecendo por trás disso que a maioria das pessoas nunca parou para enxergar? Os estoicos, mais de 2000 anos atrás, já tinham uma resposta para isso. E não, a resposta não é só trabalhar duro ou pensar positivo. É bem mais profundo do que isso. E quando você entender o que eles descobriram, você vai olhar para a sua própria vida de um jeito completamente diferente. Esse vídeo é sobre isso. Sobre por que algumas pessoas parecem atrair boas coisas o tempo todo, enquanto outras vivem numa sequência interminável de azar. E eu prometo, até o final, você vai entender exatamente o que fazer para sair do time errado e entrar para o time certo. Vamos direto ao ponto. A maioria das pessoas acredita que sorte é algo que cai do céu, que é aleatório, que uns nascem com estrela e outros nascem grosso e não tem muito o que fazer sobre isso. Essa crença é confortável porque ela tira toda a responsabilidade das suas mãos. Se a sorte é aleatória, então você não precisa mudar nada. Você só espera, e espera, e espera. Mas aqui está o problema com essa forma de pensar. Ela te deixa completamente parado. Ela te transforma em espectador da própria vida. E enquanto você espera a sorte chegar, tem gente do seu lado se movendo, se preparando, se colocando em posição. E quando a oportunidade aparece, essas pessoas estão prontas para pegar ela. E aí de fora parece sorte, mas não é. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, disse uma frase que resume tudo isso de um jeito simples. Sorte é o que acontece quando a preparação encontra a oportunidade. Não é sorte cega, é preparação silenciosa, encontrando um momento certo. E o motivo de parecer sorte é que ninguém vê a preparação. As pessoas só veem o resultado final. Elas veem a pessoa fechando o negócio, conseguindo o emprego, encontrando a pessoa certa. E chamam isso de sorte, porque não viram os meses, às vezes anos, de trabalho silencioso que vieram antes. Então a primeira coisa que você precisa entender é essa. O que parece sorte de fora, quase sempre é preparação por dentro. E se você não está se preparando, não importa quantas oportunidades passem na sua frente. Você vai deixar todas elas escaparem, porque você simplesmente não vai estar pronto para agarrar nenhuma. Mas isso é só a primeira camada. Tem uma segunda camada, ainda mais importante, que é sobre como você enxerga o que acontece com você. Os estoicos tinham um conceito chamado dicotomia do controle. A ideia é simples. Existem coisas que estão dentro do seu controle e existem coisas que não estão. O clima não está no seu controle. O que os outros pensam de você não está no seu controle. Os eventos externos, de forma geral, não estão no seu controle. Mas a sua reação a esses eventos, isso está inteiramente nas suas mãos. E aqui está onde a maioria das pessoas erram. Elas gastam toda a energia mental tentando controlar coisas que nunca vão poder controlar. E no processo, elas ignoram completamente a única coisa que realmente importa: como elas respondem ao que acontece. Deixa eu te dar um exemplo prático. Imagina duas pessoas que perdem o emprego no mesmo dia, na mesma empresa. A primeira pessoa passa os próximos 3 meses reclamando, culpando o chefe, culpando a economia, culpando tudo, menos ela mesma. Ela fica presa no problema. A segunda pessoa, no dia seguinte, já está atualizando o currículo, ligando para contatos antigos, testando novas áreas, aprendendo uma habilidade nova. 6 meses depois, a segunda pessoa não só arrumou um emprego novo, ela arrumou um emprego melhor do que o anterior. E quando as pessoas ao redor dela olham para essa situação, elas dizem: "Nossa, que sorte, caiu de pé de novo." Mas não foi sorte. Foi a diferença entre gastar energia num problema que já passou e gastar energia construindo o próximo passo. Isso é o que Marco Aurélio, o imperador romano, que também era filósofo estoico,
chamava de transformar obstáculo em caminho. A ideia é que todo problema, toda dificuldade, carrega dentro dela uma oportunidade escondida. Mas você só consegue enxergar essa oportunidade se você parar de gastar toda a sua energia reclamando do problema em si. E é exatamente aqui que mora o segredo de por que algumas pessoas sempre têm sorte. Elas treinaram a mente para procurar a oportunidade dentro do problema, em vez de ficar presas no problema. Isso não é um dom que você nasce com ou sem, é uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela pode ser treinada. Agora eu sei o que você pode estar pensando. Tudo bem, mas e as pessoas que realmente têm coisas boas acontecendo sem nenhum esforço aparente? Tipo, gente que nasce numa família rica ou conhece a pessoa certa por acaso? Sim, existem vantagens de largada. Isso é real e seria desonesto fingir que não existe. Mas aqui está o que os estoicos entenderam e que muita gente esquece. Você não controla onde você começa. Você controla o que faz a partir de onde está. Epicteto, outro filósofo estoico, nasceu escravo. Ele não tinha absolutamente nenhuma vantagem de largada. Nenhuma. E mesmo assim, ele se tornou um dos pensadores mais respeitados da história, porque ele focou completamente no que estava sob seu controle. Seus pensamentos, seus valores, suas ações diárias. Ele não perdeu tempo comparando sua situação com a de outra pessoa. Ele simplesmente trabalhou com o que tinha. E isso nos leva para um ponto crucial. Uma das maiores razões pelas quais algumas pessoas parecem ter sorte constantemente é que elas simplesmente prestam atenção nas coisas boas quando elas acontecem e agem rápido. Enquanto isso, outras pessoas estão tão ocupadas, reclamando, comparando, ou tão distraídas com coisas sem importância, que elas literalmente não percebem a oportunidade bem na frente delas. Tem um experimento famoso feito por um psicólogo chamado Richard Wiseman, que decidiu estudar cientificamente por que algumas pessoas se consideram sortudas e outras azaradas. Ele deu o mesmo jornal para dois grupos de pessoas e pediu para elas contarem quantas fotos tinham no jornal. Só que, escondido numa das páginas do meio, tinha um anúncio enorme escrito assim: "Pare de contar, tem 43 fotos nesse jornal." As pessoas que se consideravam sortudas na vida perceberam o anúncio rapidamente e terminaram a tarefa em segundos. As pessoas que se consideravam azaradas ficaram tão focadas em contar as fotos, uma por uma, que a maioria nem percebeu o anúncio gigante bem na frente delas. Isso mostra uma coisa poderosa. Sorte, muitas vezes, é apenas uma questão de atenção. As pessoas que se consideram sortudas estão mais abertas, mais relaxadas, mais dispostas a notar coisas fora do padrão. As pessoas que se consideram azaradas estão tão presas na própria cabeça, tão ansiosas, tão focadas em fazer tudo certo, da forma que elas já esperam, que elas literalmente deixam de ver as oportunidades óbvias. E o estoicismo ensina exatamente isso. Manter a mente calma, presente e livre de ansiedade excessiva é o que te permite enxergar o mundo do jeito que ele realmente é, cheio de pequenas oportunidades, o tempo todo. Uma mente ansiosa e presa no passado ou no futuro simplesmente não consegue ver o que está na sua frente agora. Agora chegamos no ponto mais importante desse vídeo inteiro. Se sorte não é aleatória, e sim uma combinação de preparação, atenção e reação, então a pergunta que realmente importa é: o que você pode começar a fazer, a partir de hoje, para se colocar no caminho da sorte? A resposta dos estoicos é simples, mas exige disciplina. Primeiro, prepare-se mesmo quando não tem nenhuma oportunidade visível na sua frente. A maioria das pessoas só começa a estudar, a aprender, a se desenvolver, quando a oportunidade já apareceu. Mas aí já é tarde demais. A pessoa que tem sorte já vinha se preparando há meses ou anos antes da oportunidade surgir. Ela não sabia exatamente quando a chance ia aparecer, mas ela sabia que quando aparecesse,
Ela precisava estar pronta. Então ela trabalhou em silêncio, sem ninguém aplaudindo, sem ninguém vendo. Segundo, controle sua reação, não o evento. Quando algo ruim acontecer, e vai acontecer, isso é garantido. Não gaste sua energia tentando mudar o que já aconteceu. Gaste sua energia decidindo o que você vai fazer a seguir. Essa mudança de foco, de por que isso aconteceu comigo, para o que eu faço agora, é a diferença entre ficar preso e seguir em frente. Terceiro, preste atenção no presente. Pare de viver com a mente no passado, remoendo erros, ou no futuro, ansioso com o que pode dar errado. As oportunidades acontecem no presente. Se sua mente está sempre em outro lugar, você vai continuar perdendo elas, uma atrás da outra, e vai continuar achando que é azar. E quarto, talvez o mais difícil de todos, aceite o que você não pode controlar com paz e foque toda a sua energia no que você pode. Isso não significa ser passivo, significa parar de desperdiçar energia lutando contra ventos que você não pode mudar e usar essa energia toda para construir o que está de fato nas suas mãos. Quando você junta essas quatro coisas, preparação constante, controle da reação, atenção no presente e aceitação do que não pode ser mudado, você começa a notar uma coisa estranha acontecendo com sua vida. As coisas começam a dar certo com mais frequência. Portas que pareciam fechadas começam a abrir. Pessoas certas começam a aparecer no seu caminho. E de fora, todo mundo vai olhar para você e vai dizer a mesma coisa que sempre diziam sobre aquelas pessoas que pareciam ter sorte o tempo todo. Nossa, como você tem sorte! Mas agora, você vai saber a verdade. Não é sorte. Nunca foi. É o resultado direto de como você decidiu pensar, se preparar e agir, dia após dia, mesmo quando ninguém estava vendo. Os estoicos não prometiam uma vida sem dificuldade. Eles prometiam uma forma de enfrentar a dificuldade que transforma ela em combustível, em vez de deixar ela te destruir. E é exatamente essa transformação que separa quem vive reclamando da vida de quem parece atrair coisas boas o tempo todo.